Estamos aqui mais uma vez falando com vocês, nossos amigos, nossos clientes que nos acompanham nas redes sociais, e dessa vez por uma causa nobre, né? Nesse maio de 2021, a Imobiliária Vasconcelos completa seus 25 anos de história. E hoje eu estou aqui com Heraldo Vasconcelos, que vai nos contar aonde nós estamos agora, Heraldo. Pois é, esse é um lugar sagrado para mim aqui. Nós estamos aqui na nossa propriedade, próxima à BR-153, entrada aqui para Passo da Chácara. O lugar aqui é Bom Retiro, né? Nosso lugar aqui, o lugar maior é Irapuazinho, né? É o lugar onde eu nasci, é onde eu me criei, e foi interessante a gente optar por vir aqui para contar um pouquinho sobre quem sou eu, né? Da onde eu vim, e toda a minha história começa aqui, nesse lugar. Então eu quero que tu conte essa história para o pessoal, o que esse local significa para ti e o que tu viveu aqui na tua infância. Bom, aqui o que vocês estão vendo é um pouco, né, da minha história. Eu nasci aqui, morei aqui até os 12 anos. Meu pai tinha uma pequena propriedade aqui e era colono, e nós trabalhávamos aqui na roça, como se diz, né? E o trabalho era duro, muito duro. Eu digo que a gente 4h30 da manhã já levantava para ir para a roça trabalhar. E se trabalhava de dia para comer de noite. Não era fácil, mas foi isso que me fez me tornar uma pessoa mais forte, mais resistente, né? A gente vai falar aqui durante o nosso vídeo aqui sobre algumas cenas, né, que veio à mente nesse momento da época, né? Vamos ter uma bota de borracha, que nós vamos mostrar aqui a história das botas de borracha, né? Mas foi aqui, Alexandre, que a gente começou, aqui que o meu pai começou. A minha mãe herdou aqui um pedacinho, meu pai casou com ela, e ele sempre disse que ele chegou aqui, tinha um cavalo e uns arreios, era tudo que ele tinha quando ele chegou aqui. E aí a gente foi ajudar ele, nós durante até os 12 anos, Deus que eu comecei a caminhar, a gente já fazia o serviço da roça, cuidar dos animais, pequenos animais, galinhas, porcos, vaca de leite, bois, ir para a lavoura, né? Então com 5, 6, 7, 8 anos a gente fazia o serviço de uma pessoa adulta, né? Eu digo assim, nós com 8 anos eu já lavrava uma puxada arada boi, trilhava. Aqui tem uma trilhadeira que está aqui ao fundo. Essa trilhadeira, meu pai trabalhava aqui para os vizinhos, e a nossa colheita aqui, e não era nem dele, era de um tio nosso que nós ia trabalhar, e eu era o responsável por tirar a palha da trilhadeira. E às vezes posava debaixo da trilhadeira, né? E eu tinha lá 6 anos, 7 anos, e às vezes nem tinha força para levantar o garfo que tirava a palha, porque era uma trilhadeira que não tinha exaustor para expelir a palha. Tem uma carreta lá ao fundo, carreta com os bois lá, né? Que a gente trazia tudo aqui. Não se tinha trator, não se tinha máquina, não se tinha luz elétrica. A nossa luz, a nossa iluminação era um candeeiro a querosene. Quando meu pai comprou o primeiro liquinho e acendeu à noite, a gente quase ficou cego, porque aquilo clareou tanto que eu digo, mas como que pode um negócio ficar tão claro? A gente estava acostumado com aquele cheiro do candeeiro, né? O banho era tomado numa sanga que tem aqui abaixo, né? Não se tomava banho em casa, era na sanga, verão, inverno. Quando eu digo para as pessoas, elas ficam rindo de mim, acho que eu estou brincando, né? Mas está aí a minha mãe, que depois vai depor, né? Que está aí para contar como é que era a nossa vida aqui. E a gente que te conhece de pouco tempo para cá, né? E vê a figura do Heraldo, empresário, corretor de imóveis, professor universitário, muitas vezes tem dificuldade de fazer essa conexão, né, com a tua história, com a tua infância. Então nada melhor do que ouvir de ti, contar para o pessoal aí. E entre todas as histórias, antes das gravações a gente estava falando, né, o quanto essa criação na campanha ela molda um caráter forte. Mas existem histórias que não são tão bem sucedidas assim, né? Eu vou pegar um objeto curioso aqui, que eu vou pedir para tu me explicar o que é e aonde ele se encaixa na tua história. Aqui, pessoal. Bom, a grande maioria das pessoas conhece isso aqui pelo símbolo de um partido, mas na verdade isso aqui é um instrumento de trabalho.
Isso aqui é uma foice que nós usávamos, que eu usava na época. Meu pai plantava trigo aqui nos anos 60 e tínhamos lavoura aqui e a gente cortava com essa foice aqui. Nós pegava o trigo e cortava, né? Eu tenho inclusive um corte no dedo aqui de uma errada na foice. Ficou aqui, de né? recordação. Nós íamos para o rio tirar cipó para poder atar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar o barbante que amarrava, e cortava e trilhava numa trilhadeira. Então isso aqui é apenas que sobrou um instrumento daquela época, né? Que mostrava o quanto a vida era dura, né? Mas meu pai era muito exigente com a gente, ele cobrava muito, né? E uma coisa que ele deixou para nós, um legado: trabalhar muito, ser honesto, ser correto. E ele dizia assim: o que é teu, o que não é teu, não é teu, né? Então ele nos ensinou isso. Então, para mim, a grande ensinamento do meu pai foi ser correto com as coisas, ser honesto, ser correto e saber que trabalhar não mata ninguém, que trabalhar não é crime, né? Não ter medo de trabalhar. E a gente trabalhou muito, e continua trabalhando, né? Mas a vida foi muito dura lá no começo. E essa é a história da foice aqui, né? E ele, que era um homem do campo, no momento que tu, com o passar dos anos, foi tendo um interesse maior por estudar e foi, de certa forma, vai desconectando, né, com aquilo que era a essência e a história dele. Como é que ele foi entendendo essa mudança? Meu pai mal sabia escrever, mal sabia assinar o nome dele e ler, mas ele entendia a importância que eram os estudos na época. E ele sempre nos incentivou a estudar, mesmo que a gente fosse para o colégio. Nós íamos a cavalo para uma escola municipal e nós voltávamos para trabalhar no turno, a gente estudava no turno, a gente trabalhava. E ele sempre incentivou e disse: olha, tem que estudar porque isso é o que vai fazer a diferença para vocês. E quando a gente chegou à época de fazer o ensino médio, na época, chamava-se ginásio, né? Ele teve muita dificuldade porque não tinha postos e queria que nós estudássemos. E foi uma dificuldade muito grande. E eu me lembro que ele me fez uma pergunta, né? Eu digo que foi a primeira grande escolha da minha vida. Ele perguntou: tu quer estudar ou tu quer continuar aqui fora como muitos que ficaram? Era comum as pessoas não irem para a cidade. E para mim aquilo foi muito complicado, tomar aquela decisão. Eu tinha muito medo da cidade, eu tinha medo das pessoas. Eu era criado na campanha, era um bicho do mato. Mas por outro lado eu fiquei pensando: puxa, se eu não tomar essa decisão, se eu não enfrentar os meus medos, né, eu não vou ter muita chance. E optei por estudar. Mas a condição era que eu ia para a cidade, morar com uma tia minha durante a semana, estudava, na sexta-feira eu voltava para fora, passava domingo trabalhar com ele na roça. Para segunda-feira ir de carona, no ônibus, com alguém que passasse, ou ele tinha um Fuca, ele me levava para a cidade. E assim foi a ideia, foi a minha parte, o incentivo dele, né? Porque ele mesmo ficando sozinho na lavoura, ele nunca nos desincentivou, muito pelo contrário, ele nos apoiava a estudar. Sensacional. Vamos fazer um tour aí pela propriedade, conhecer mais detalhes? Pois é, eu acho que é importante, não sei se daqui tá bom o nosso cameraman, mas aqui nós temos a trilhadeira que eu falei, é uma trilhadeira tocada com motor estacionário, é um motorzinho que você liga por uma polia, né? E que a gente usava para trilhar trigo, milho, feijão, a soja que veio anos depois, nos anos 70 basicamente, a carreta, né? Lá tem os bois, né? Que simulavam a carreta, que eu e meu irmão, que hoje mora em Guaíba, né? Que era o meu irmão do meio, que é meu irmão do meio, é que nós usávamos aqui, né? E lá ao fundo, não sei se aparece, a casa que não é a casa que tínhamos na época. Na época nós tínhamos uma casa de 2 águas, e comum, pequenininha, sem forro, não tinha luz elétrica, não tinha geladeira, não tinha chuveiro, não tinha nada. E a gente tinha que trabalhar. E não tinha trator, era tudo puxado a boi ou capinado, né? No braço, né? Ou cortado a foice. Então, hoje a gente fez, e por isso que é sagrado, porque a gente optou por manter a propriedade, né, manter ela intacta como ela está, respeitando, né, as respeitando, né, tem os vizinhos plantando soja aqui, a gente só investiu aqui, né, hoje o retorno financeiro é pouco, mas o retorno emocional para mim, para minha família, para minha mãe que é viva, que adora isso aqui, né, então é isso que vale a pena.
Então agora vamos lá contar essa história um pouco mais de perto.